Dose Nerd no ar, segundo episódio, e hoje a gente vai falar sobre o Demon Slayer, mais conhecido também como Kimetsu no Yaiba ou Kimetsu no Goiaba. E vamos falar hoje sobre a saga do nosso menino Tanjirina e as luas, os vampiros, e esse desenho maravilhoso que está estremecendo o mundo dos animes. Em breve vai ter um filme aí muito bom pra gente ver, né? Hoje, quantas temporadas nós já temos hoje gravadas e lançadas, Bela? 4. 4 temporadas. 4 temporadas. E a gente vai pra mais quantas, mais ou menos? A gente agora não tem mais nenhuma temporada, só tem mais? um único arco dividido em 3 filmes. Vai ser uma temporada de filmes agora. Pra Três infelicidade ou- geral três da filmes? nação. Não, 4 filmes. 3 filmes. 3 filmes. Né? E o primeiro, acho que já lança agora em julho, não é isso? Ele lança agora em julho no Japão, mas aqui no Brasil ele chega em setembro. Pô, só em estaremos aí. setembro? Achei que ia ser mundial. O período de lançamento mundial dele vai ocorrer entre julho e setembro e a gente vai... As datas são todas variando. sazonais aí. O Japão é o primeiro a receber sempre, né? Pelo que eu li, a gente vai lançar um filme agora, Isso. um filme 26 e um filme 27, fechando o arco do Castelo Infinito. Isso, que acaba a série. Acho que cada filme, os 2 primeiros, cada filme vão ser 3 lutas importantes, pelo que eu vi, mais ou menos. E o último é o... Sem spoilers. não é? Ai, ai. Isso Esporte lá, daí é o que- esporte lá. Importante. Isso é o que está sendo anunciado já. É então não importante tem pra você spoiler. que não assistiu, vai assistir, porque vai ter spoiler do que foi lançado até aqui no anime. Então, a gente vai falar muito sobre as 4 temporadas e quem não viu, isso. tá avisado. E antes da gente falar das considerações do anime e tudo mais, quem quer começar falando da origem do anime? A Bela é a Posso melhor. falar? Você que conhece se tudo, né? quiser. É a melhor indicada, veio até uniformizada hoje a caráter aí pra situação. Então conta pra gente aí, faz um resumo da origem do anime. Vamos lá, a gente tem o rapazinho bonitinho, Tanjirino. Tanjirino. Eu não gosto de chamar ele assim, tadinho, porque eu sou apegada. Ele é um menino simples, vive com a família dele, que também é muito simples, nas montanhas. Ele vem de uma família que trabalha com carvão. É bom porque eu não me lembro de mais nada. Ele é o primogênito Tem da essa família de 5 irmãos. Acho que ele é o 6º, é o mais velho, né? Tá. São 6. E a história começa com ele tendo um dia normal, indo descer a montanha, num período de inverno, de neve intensa. Ele desce a montanha para vender carvão no vilarejo, que fica no pé da montanha. E ele fica preso ali no vilarejo, ajudando as pessoas, todo mundo conhece, né, e tudo mais. E ele só volta no dia seguinte. E aí, quando ele volta, ele encontra uma tragédia. A família dele foi dizimada, foi toda assassinada. Ele não consegue nem entender, nem processar o que está acontecendo, se foi um urso, se foi alguém que passou ali e... Porque é uma tragédia muito eles terrível, né? foram, assim... Massacrados, num nível terrível. E aí ele consegue perceber que a irmã dele, a Nezuko, ainda está quente. É a única dos corpos que estão ali que está quente ainda. Então ele fala, eu vou tentar buscar ajuda para ela. E aí quando ele pega ela para tentar socorrer, começa a acontecer um negócio, ela começa a se transformar ali, passar por um tremelique, um negócio, um chilique ali. E aí ela vira alguma coisa que é um Oni, que depois a gente vai saber que é um Oni, né? E ela, visual obviamente... meio vampirístico, assim, né? Isso, eles são meio vampiros, os Onis, né? Aham. Na história. Eles se alimentam de humanos, principalmente sangue humano, Sim. né? E aí ela começa a se tornar essa criatura que ele não entende, mas ele entende que ela tá virando alguma coisa e ela se volta contra ele. E ele apela pro... Emocional. Exatamente, pro laço que eles têm, fala... luta, resiste. E vai você trazendo tá ela aí... pra realidade. Exatamente. E aí, né, uma coisa meio milagrosa acontece e ela, talvez pelo momento ali, não sei, ela consegue resistir e nisso chega alguém que entende o que está acontecendo, que é um Hashira, por um acaso, é um dos pilares, né,
Só um da parêntese. milícia. Explica o que é um Hashira. O Hashira é um pilar, como eu falei, da milícia dos caçadores de demônios. Existe uma milícia que caça esses demônios, assim, muito alheio, muito à margem da sociedade. E um pilar é o ranking mais alto que um caçador pode alcançar. Então, por um acaso, esse pilar estava ali já caçando um demônio e ele chega para presenciar essa situação entre o Tanjiro e a Nezuko. E aí ele, obviamente, interrompe ali, pega a Nezuko, vai matar ela e o Tanjiro implora, pede para não fazer e tudo. Ele, inclusive, tenta atacar o pilar que briga com ele, né? Enfim. E quando ele fica rendido, a Nezuko se solta do pilar, né? Do Gyu, que é o pilar da água, para defender o irmão dela. É aquele que tem o kimono de duas cores. Isso. Pô, maneiro pra caralho. Ele é muito É foda. o meio a meio ali. E aí, quando ele vê isso, ele fala: alguma coisa está acontecendo aqui. Um irmão protegendo uma irmã e a irmã transformada protegendo o próprio irmão. De mim, que sou um humano. É uma postura que nenhum Oni Nenhum Oni. nunca teve, nunca foi percebido isso. O primeiro impulso, né? O primeiro instinto deles é atacar, é se alimentar. Sim. Então, em teoria, ela deveria ter atacado ele, o que ela fez. Mas ele conseguiu trazê-la de volta, puxar a humanidade dela ali. Eu acho até que ele não fez nada nesse momento para tentar entender, para estudar por que tá tendo essa transformação aí, né? Ele não aceita, né? Primeiro que a irmã dele virou aquela coisa ali. Isso. Ele não entende nada, né? Porque até, por exemplo, até a noite anterior, ele nem sabia o que eram Onis. Quando ele vai voltar para casa, né, lá da ida ao vilarejo, um vizinho ali dele fala para ele dormir na casa dele e fala sobre os Onis. Fala, tem Oni, comedor de gente aí, circulando à noite. Por um acaso, esse vizinho, ele teve a família dizimada por Onis. Por isso que ele fala dos Onis. E fala pro Tanjiro não subir a montanha. Então, ali é a primeira vez que o Tanjiro escuta sobre Onis, mas ele acha, ele é muito sozinho, sei lá, tô falando besteira, né? Não sei nem o que é Oni. Que bosta é essa, né? Enfim. Bom, é um resumo, né? Assim, senão... Senão eu vou contar a história inteira. das Mas, 4 enfim, temporadas. aí o que acontece? A partir disso, ele começa a caminhar em direção a entrar na milícia e caçar o Oni que fez aquilo com a família dele e tentar achar uma forma de trazer, né? Reverter a transformação da irmã dele. E aí, Entendi. resumindo muito, a história é essa. E o anime se passa ambientado em qual momento? Ele se passa ali na época, na história do Japão, na era Taisho, que é mais ou menos ali entre 1912 e 1926. Bem recente, na verdade. É, um pouquinho depois da era Meiji. Porque se você parar pra lembrar, no arco do vento lá, do puteiro, você vê que já é uma cidadezinha ali mais evoluída. Sim. Bem anos 20 ali mesmo. Sim, até pela vestimenta do principal Do Michael vilão, Isso, ele já tá com aquela roupa de início do gangster, século né? XX. Aquela roupa de gangster. Eu né? acho que até é o primeiro momento que você realmente tem a dimensão de uma época mais atual. Porque Até antes então, era um negócio meio samurai, assim, isso. né? É, Então, meio ruralzão, né? A É gente ali nem que ele te entende. joga numa época mais moderna. Mas isso reflete um pouco o que era o Japão da época, né? O Japão daquele período ali, ele era muito um país dividido entre a modernidade que estava chegando, a industrialização estava chegando no Japão naquele momento, e através da Inglaterra, né? a Inglaterra e Estados Unidos também. A Inglaterra tinha uma participação maior porque foi o país que fez mais acordos comerciais naquele momento com o Japão. Mas a gente viu... Assim, eu acho que o anime foi brilhante nesse ponto, porque a gente não está acostumado em ver esse Japão... tem poucas produções atualmente, né? Antigamente tinha mais. Eu lembro que eu vi vários filmes dos anos 80 que mostravam o Japão da era Taisho, antes da Primeira Guerra Mundial, né? Eles mostravam um pouco o Japão também, por causa das guerras de sino japonesas, né? Como é que é o nome do mestre do Bruce Lee? Aquele ali mostra Ip Man.
O Ip Man. Eu acho que o Ip Man mostra mais esse momento, Por causa né? da guerra, sim. Isso, por causa da por guerra. causa da Primeira Guerra. Então, a narrativa, ela, na minha opinião, foi brilhante em mostrar isso, porque a gente vê 2 países diferentes em um só. Muitas vezes. Na mesma rua, o pessoal andando de kimono. Não é kimono que fala, né? É kimono, É um kimono, pode né? falar kimono. E o pessoal andando de terninho, chapéu, né? Isso. A gente tem uma cena que é muito clássica, que é a primeira vez que ele... Que ele é fareja, né? o momento que ele encontra o Muzan pela primeira vez, que ele reconhece o cheiro do demônio que teve na casa dele, que ele chega em Asakusa, que é uma cidade que tá, tipo, crescendo muito na época. Então, o Tanjiro, fica assim, apavorado, com tanta luz. Ele fala, tá de noite, mas parece que tá de dia, porque tá Verdade. muito claro. E ele não entende o bonde passando, ele fica, tipo, todo desnorteado, porque ele é um garoto capial da montanha, né? É Não sabe rural nada. lá. É. Então não tá acostumado com isso. São E ali várias tem coisas um acontecendo ao mesmo choque tempo ali. enorme, de realidade ali, né, pra ele, né? Agora, como anime, né, eu acho que me impactou muito na época o estilo de animação, né, cara? O visual e o dinamismo do negócio. Eu até tenho escutado bastante o pessoal comentando no outros podcasts, outras pessoas falando como o mundo ali se dividiu antes e pós Demon Slayer em termos de animação. O pessoal tem que Subiu aprender o a fazer sarrafo, É. né? Porque eu acho que a gente tá muito acostumado a gente pegar as temporadas de anime até então. Você tinha, pô, ele oscilava muito o nível de animação ao longo da temporada. Sim. Você tinha um primeiro, segundo episódio com uma qualidade legal pra dar aquela puxada, dava uma barrigadazinha. Aí você tinha um episódio e meio com um orçamento gigantesco. Nossa, o Dragon que era, Ball o é bicho isso, né? pegava pra cacete, e te jogava no hype lá e tal. Dragon E Ball depois era terrível nesse sentido. Era uma chuva de episódios que o Goku literalmente tinha um cacho de banana na cabeça pra do nada vir... A gente comentava isso na época. Porra, esse episódio tá bem desenhado, maneiro. E Demon Slayer não tem isso, cara. Não tem, cara. O nível é muito alto o tempo Não teve inteiro. nenhum episódio Não que eu tem, falei não assim, tem, caramba, não tem. esses daí eles fizeram com R$10, não. Não teve sabe. um... Não, com certeza foi trabalho escravo, irmão. Não tem como, cara, aquele nível de animação frenético e toma-lhe luz, e toma-lhe filme, e toma-lhe Então, sequência, né, de minutos e minutos sem parar. E Tu o não cenário respira. é um cenário muito bem detalhado. Né? Eu tava até conversando foi contigo, né, Led, hoje sobre isso, que o cenário ele interage tanto com realismo, né? Tem umas cenas de profundidade realista, de céu, nuvens, sol, pôr do sol, que é uma foto real, né? E o desenho ali num plano um pouco mais à frente, só que não fica aquela cara de cilada para Roger Rabbit, sabe? O negócio dá muito certo ali, o desenho fica muito encaixado nessa técnica de realidade e CGI e animação de fato, né? Eu acho que uma coisa que ajudou muito isso foi essa questão das respirações, da gente ter tipo, visualizar os movimentos das espadas. Então, ajudou a trazer muito essa coisa bonita da animação, de fluidez, de ter sempre uma sequência, as respirações, Então, isso trouxe muita cor, muita vivacidade para a animação também. Ela me passou a gente falando sobre isso, A gente estava que conversando mais cedo. a água saindo da espada, não necessariamente a espada vaza água. Elemento visual. É um elemento Isso. visual só para caracterizar, né? Se colocar eles na realidade lá, um monte de gente rodando. Mas Só com barulhinho de espadinha. Não tem fogo, não tem água, ninguém Isso. fica molhado tomando golpe. Não, é só para mostrar uma sequência, tipo assim, entender que existe uma fluidez ali que nem da água, assim como do fogo é agressivo, do vento é muito rápido, Foi o do choque. do choque é absurdo de rápido também. Do choque é o melhor. Impacto em todos os aspectos da animação. E é muito assim, a gente consegue visualizar isso, acho que poucas pessoas reparam nisso. Pega esse gancho. Quando o Tanjiro lembra lá naquele momento lá que ele tá lutando com os Onis aranhas lá no Monte Natagumo, e a primeira vez que ele faz a Hinokami Kagura, que é a respiração lá do fogo que ele faz,
ele lembra do pai dele fazendo a dança. Dançando. Aham. E o pai dele tá lá, só sacudindo o chocalho da Kagura, né? Que é uma dança cerimonial que ele tá fazendo em homenagem ao deus do fogo, que é o que eles cultuam por causa da família. E ele vê o cara só sacudindo o chocalho ali. Então ali não tem fogo acontecendo na animação. Mas com ele executando o movimento da espada, a gente vê a sequência de chamas ali para mostrar esse movimento. Já é a respiração do sol, não é? Já ali? É. Não é mais fogo, Spoiler né? alert! É a mas respiração do o pessoal sol. tá avisado Não, já mas sobre depois isso conta já mais pra frente no desenho. Então até aqui a gente ainda tá dentro do... Teve episódio da Aí respiração do começa sol. A gente a já maldita tá- força do roteiro. É. Tava indo tão bem. O roteirismo. Olha, vocês não façam isso com o meu desenho. Eu acho assim, ó, que essa questão da animação, ela tem muito de uma forma de resgate da arte japonesa, né? Eu não lembro o nome, não sei se você sabe qual é, mas existia um estilo de arte antes do mangá. É a mesma que Que é baseia aquele tradicional. jogo Okami. Isso, a mesma do Okami. Aí tu bota na tela aí quando você descobrir qual Ajuda é. aí. Ajuda ele aí a nós lembrar- com o a nome. lembrar qual é o estilo Eu da sempre arte. me refiro como arte tradicional A arte japonesa. tradicional do jogo japonesa. Mas eu não Okami. sei se é esse É o o jeito nome. mais fácil de tu achar. E Ver se eu quando eu vi consigo a primeira também. vez o Kimetsu, né? É. Eu não li o mangá. Eu só vi mesmo, só esperei o anime sair e eu tenho o hábito de só ler o mangá depois que termina o anime se eu gostar do final. Porque Vai gostar. um anime que eu já até falou aqui no outro episódio, né? Shingeki no Kyojin, esse eu nunca vou ler o mangá, né? Não tem condições. Esse pegou muita gente. Decepcionou é. de uma forma que não... Sabe? Esse Mas é só pros que Enfim. gostaram mesmo. é uma forma de você... É por isso que eu acho que a arte, como um todo, né? Ela é muito importante para levar a cultura para as pessoas. Porque você acaba... Eu fiquei muito interessado em saber... Como é que foi feito o processo da construção desse... O nome da arte se chama xilogravura. Ah, Estilo aquarela. muito Ah, é? legal. Inspiração aquarela. Inspiração aquarela. Primeira Então, assim, forma. a primeira vez que o Tanjiro faz a respiração da água, né? Eu fiquei, caramba, esse anime é diferente. Tem coisas diferentes nesse anime. Começou a me chamar muita atenção. Me pegou nessa parte também. Quando eu vi o estilo dele se movimentando com a água ali, porque fica esse bold, né? Do traço fica muito vivo. Eu falei, pô, esse desenho tá diferente. Tem que, Eles tem marcam, que... parece que marcam com preto, né? Negritam ali o traço pra fica marcar, muito né? marcado. Eu falei, tem alguma coisa diferente. Então, muito bonito. uma estética, né? É uma estética que para quem gosta, pega. E aí, depois, a história em si, né? Assim, agora eu vou falar uma coisa polêmica. Eu sempre falo coisas polêmicas. Ai. Hora do corte. Hora do corte, né? Hora do Lance, joga na mesa. Na última vez, né? O corte foi para Deus. Ninguém sabe o que foi falado. Vai, meu filho, vai, meu filho. Não, tá lá, saiu ali. Não, Saiu de um jeito reinterpretado. Eu fiquei muito decepcionado com o filme do Mugen Train. Meu Deus do céu. Pô, sério, cara? Nossa. Achei fantástico. Porque... Uma das melhores coisas que eu já vi. Meu em Deus, live. eu vou te evangelizar agora nesse filme. Não, Vai, então, mentira, fala por quê. Eu esperava uma coisa, só que eu acho que a minha experiência com o filme não foi boa. Mas quando eles transformaram em episódio, eu gostei. Ah, entendi. Então, só para contextualizar, quem vê lá a rede social laranja, que tem todos os desenhos japoneses, ela... É a Crunchyroll. Crunchyroll. Lá, o filme foi partido em alguns episódios, ele ficou entre a primeira e a segunda temporada, é isso? Isso. Ele virou uma temporada 1.5. Em teoria, a do Distrito da Luz Vermelha era para ser a segunda temporada, mas aí como eles transformaram, né, serializaram o filme, fizeram episódios, Virou a terceira. aí acabou virando uma segunda e aí Porque a do é uma Distrito temporada de 5 terceira. episódios, né? A do trem. Eu vi como filme. Eu acho que Eu tem também. 12 episódios, se eu Não, não não me é tudo isso, engano. não. Não?
Não é tudo Ah, não, isso, mas os episódios são mais longos, né? De 1 hora, não é isso? eles picotaram o filme. Então, eu Eles acho que repartiram é o isso. filme. Eu acho que deve tem um ter um- episódio que é 40 minutos e tem uns outros lá de 20. Se eu não me engano. Eles fizeram um Tem que ver aí primeiro fazendo dando uma contextualizada do porquê que eles estavam indo investigar o trem, né? Porque no filme já começa... Ah, então. Acaba o coisa, ele já chegando no trem, né? E ninguém sabe por que eles foram no trem. E no mangá tem essa sequência, né? Por isso que, assim, quando eu Não, vi... cara, eles falam no início do filme, sim. Eles estão lá num barzinho. Não, lá mas eu na acho que é uma cidade. cena assim, Aí chega lá e chega um relato que, cara, tá tendo uns ataques Vem Jonis. o Corvo, né? O Corvo no- falando, tem que ir pro o trem. Não, mas o Corvo Os dá. Katsugais. O Corvo chega a dar a missão lá que, ó, cara, tá tendo uns ataques lá de Onis no trem. Aí os caras falam lá, tá num bar, eu acho que não me engano. É Restaurante, aqueles é. izakayas, né? Restaurante de soba. Aí, cara, eles mandam a galera lá pra dar uma investigada. Como é um caso pequeno, eles mandam os moleques. Não, mas assim, vamos lá. Não tinha evidência nenhuma que ia ter uma lua superior ali. A minha Só crítica... sabiam que tinha muita gente desaparecendo e vários caçadores que tinham sido mandados pra investigar São não 7 tinham episódios. voltado. 7 episódios, sete desculpa, episódios. gente, falei 2. É que eu sou emocionada com esse Então, desenho. a minha crítica não tem muito a ver com a qualidade. A qualidade continua, pra mim... E a qualidade do anime continua... A minha crítica foi com relação ao ritmo. Porque, pra mim, o ritmo da primeira temporada... Ele me agradou mais. Né? Foi mais cadenciado, Sim, né? me agradou mais. O ritmo do Bug Train é frenético. É. Então, se tu perde um minuto ou dois ali... É por isso Você que é já bom. fica- É um já detalhe fica- que já passa, né? Mas o ruim do filme, da adaptação em filme que eu particularmente acho isso no geral, pra regra geral. Tá? E pra qualquer anime, pra qualquer série que tenha algum filme ali que seja canônico, que eu acho que perde muito, porque o filme ele precisa caber num tempo muito específico. Aí não te dá a liberdade que os episódios dão. Tanto é que foi o que você falou, quando eles... Após o lançamento do filme, eles decidiram serializar, fica muito mais... Eu gostei. Palatável. Gostei. Desce com mais facilidade. Eles dão uma contextualizada maior naquele episódio pré, que é exatamente o que encaixa no final da primeira temporada, né, ali. Então, eles dão essa... E aquele Hashira Essa que base. aparece Cara, eu adorava aquele personagem. Eu juro. Adorava esse personagem. Ele é Eu perfeito. achei, assim, acho que a irritação eu já tava meio irritado com o filme, aí quando acontece aquilo que acontece Ele com tem ele, aquela cara assim. no final do Pode filme... falar, aqui já... Quando ele morre, É. eu fiquei, não, mataram o melhor personagem do anime, cara. Eu acho. É sério mesmo isso? Cara, Porque mas assim... conta uma história, a história dele é Eu tive muito essa foda. sensação também. A história história dele é dele é muito foda. maravilhosa. Cara, me dói Da o personagem família dele. morrer também, mas eu gosto. Me dá mais prazer de assistir. Porque dá seriedade pras ações, cara. Isso. Sim. As ações têm consequências. Pô, isso me pega muito, cara, em anime, desenho, filmes e tudo mais, séries. Cara, pode dar merda. Sim. É isso. É uma coisa que os animes antigos não sabiam tratar. Não. Ninguém morria. Ninguém É morreu. The Yu Cavaleiros Hakusho, do Cavaleiros do Zodíaco, Zodíaco, meu tentavam Deus matar do o C céu. até ele não ter sentido nenhum. O pessoal vai achar que eu detesto arrancava C, eu detesto todo mesmo. sentido. Mas assim, todos os animes antigos, ninguém morria. Ninguém morreu. Ninguém morria. Dragon Ball, o Goku morreu 7 vezes, 50 cara. milhões de vezes, E voltou o nego todas. ressuscita Pô, ele até infinito. Aguenta é mais. foda. Não, isso é muito maneiro. Porque, tipo, você dá uma... maneiro. O que é muito maneiro é o personagem morrer e não voltar mais. isso. Por mais que você goste do personagem, como eu gostava muito desse Hashira... Como é que é o nome dele? Kyojuro, Rengoku. Quando ele morreu, Rengoku eu fiquei, Kyojuro. cara, nesse anime não volta mais, não. Na mesma hora eu morreu, já era. Mas isso é uma parada que é muito foda desse desenho, que as pessoas ficam falando de roteirismos aqui, sabe? Mas, assim, isso é a parada mais legal desse desenho. Que ele mostra pra gente o tempo todo que você tem ali uma força sobrenatural acontecendo, beleza? A fantasia. Mas você tem o lado humano muito mais forte. Muito, muito. Tem os humanos se superando, tem os humanos morrendo, perdendo o braço, ficando cegos, sendo envenenados. Tragédia atrás de tragédia ali.
já começa o desenho, matando um monte de crianças. Os irmãos dele, todos mais novos, morrendo. Não, e a história de vários Estraçalhado. personagens, cara, tem tragédia pra caramba. É. Mas quando eu me refiro ao roteirismo, nesse anime específico, Implicância. o que me incomoda nesses roteirismos não é nem as escapadas de umas situações ou outra. Isso não me incomoda nesse anime. Mas é aquele negócio do principal ter um negócio lá predestinado do negócio. Ih, voltamos ao A gente predestinado. discutiu. Ó, eu vou falar isso pra você. Hoje, mais cedo, a gente estava discutindo isso. Essa questão do predestinado. Meu Deus. Que- Que ele é. Não Ele é. é predestinado. Ele é predestinado. Ah, de certa forma, Para, pô. não, gente. Ele é só Não, a gente ele chegou, é o herói. A gente chegou à conclusão que a irmã dele é predestinada. Ela é a predestinada. Ela Ela é é a escolhida. Ela é a escolhida do Isso aí não desenho. tem nem como discutir. E ele é o predestinado a carregá-la nas costas. É, isso. ele, na verdade, tipo assim, ela é o, entre aspas, o coadjuvante, mas na verdade ela é a predestinada e ele tá só trazendo o brilho pra ela. E acaba que o foco fica nele porque ele é o aspecto humano. cara, assim, eu acho que ela não é a predestinada, eu acho que ela é uma como é que fala? É o... Caralho, meu Deus. Negócio fora do comum é... Anomalia. Ela é uma anomalia que, pô, começou a pegar luz lá. Mas esse negócio... Só que a família deles, cara, tem casca grossa lá, né, cara? Então, Predestinado. posso falar uma coisa? Não tem. É isso. Não pode falar, não tem. pode falar, Eu falei não. que tinha spoiler. Eu não vou explicar, mas não tem casca grossa na Não, família ele dele. só é o último vivo de uma família que pode Não respirar é. o sol. Não é ele. Ah, pô. Quem é o descendente do primeiro usuário, o usuário original da respiração do sol, é o Tokito Muichiro, o Hashira da Névoa. Inclusive, quando conta aquela história dele ali no Arco dos Ferreiros, né? Conta a história Temporada dele, que ele chata. perdeu o irmão Eu gêmeo. gostei. Ela é muito importante. Ela é Não importante, pode falar isso, mas ela é é muito chata. importante. Mas tudo bem, desculpa. Tem que reassistir para você ver Pode os ser. pontos importantes. Mas é lindo de qualquer jeito. Quando conta a história dele, inclusive explica, né, depois deles perderem os pais, que a família do próprio Buyashi, que foi direto lá nele, falar: vocês são descendentes do primeiro usuário de respiração que existiu. Vocês carregam esse sangue. Vocês têm que entrar para a milícia. Vocês deviam vir. A gente vai cuidar de vocês. Não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, eu até falei isso para ele. Se tinha alguém para ser um predestinado, de fato, na história, era para ser ele. Porque ele é o último descendente vivo do usuário da respiração do sol. O Tangerina lá é o cara do cara que matava todo mundo, que era o Messi. Não, não é. Aí, parou. Quem é Troca é de o assunto. Muichiro. Não, é o Muichiro que é ele. Troca é o de Tokito. assunto. E aí, por isso que eu falo que ele é o predestinado, porque ele é descendente desse cara, é o último descendente vivo desse cara. Ele é o Hashira mais jovem da história, ele tem 14 anos, tinha 14 anos, né, à época que ele virou um Hashira. Ele foi o segundo a manifestar a marca que dá ali, né, aquela destreza física a mais para eles, só de observar o Tanjiro. Ele não É verdade. não soube nada, ele não fez nada. Ele ali num momento de vida ou morte que ele tinha que proteger alguém, ele manifestou a marca. Então, assim, Então, mas ele é ele predestinado. é o ele é- excepcional. Ele é predestinado do desenho dele. Tem que ter o arco dele, tem que ter o Tem que spin-off ter spin-off, dele. entendeu? Mas ele é o Predestinado da vida predestinado. dele. O Tanjiro já até mostrou. Quando ele acorda do coma lá depois do De do qual arco... de qual vez, né? Quando, moleque. depois do arco É. do Distrito da Luz Vermelha, quando ele acorda, ele vem de um coma e ele vem de uma visão, que ele acorda até chorando. Nessa visão, mostra um pouquinho
Prestem atenção nisso, assistam esse momento, voltem lá. Em qual temporada é isso? Isso, eu não lembro se começa já na Porque quarta ou se é no final da o terceira. Tanjiro ele saiu de uns 6 comas durante Não, o esse é desenho. logo depois do Distrito da Luz Vermelha, quando ele já tá lá na mansão então, antes borboleta, de ir sei pra lá, Vila tá dos se Ferreiros. Então, esse é o esperando. começo da saga dos Ferreiros. Isso, da exato. Vila dos Ferreiros. Voltem lá. Por isso que eu falei, esse arco até aqui, Importante. ele é o mais importante de todos. Voltem a assistir tudo para vocês pegarem os detalhes, que tem muita coisa gostosa Me para chamaram a atenção destrinchar. aqui, público. O que vocês acham disso tudo que a gente falou até agora? Deixa aí. Importante. Deixa o aí. like. É importante, tá? O pessoal tá deixando o like no vídeo anterior. Deixa o like agora também. Compartilha, manda para alguém. Compartilha, manda pra quem gosta. Daquela usuária que pediu pra fazer o episódio do Kimetsu no Yaiba. Aí, Como é que é o nome dela? acho que teve mais de uma pessoa que pediu, né? Teve várias. Tinha que ter anotado. Eu não Galera anotando o que seu pediu o nome, episódio. Mas me diz aí. você sabe que é você. Você sabe quem você é. Estamos fazendo só por causa Você é dela. você. Você que inventou aquela mensagem lá, eu concordei sem querer e aí Nem ferrou. tava na fila de Nem produção. tava na fila, mas aí. Por causa disso. Quê? Você, eu tô falando contigo. Você acha que ele é predestinado? A irmã é predestinada ou Michael Jackson? A gente tem que pensar também na questão da... É porque, assim, as luas superiores são uma ameaça muito absurda no anime. Quando eles aparecem, você sabe que vai morrer muita gente. Isso é um fato. Você já fica assim... É problemático, é feio. E vai morrer boneco importante. Já fica pensando, vai morrer boneco, vai amputar, vai fazer alguma coisa. Vai dar merda. Vai dar ruim. E isso é uma isso. parada que só tem, pra mim, só tem no Kimetsu. A gente até viu um pouco disso no Ataque Titãs, antes dele ficar Ataque todo Titãs, zoado. Vai dar merda. Antes dele, né? Eu acho que seria um rival de... Já falei. Cara, olha só. A gente vai fazer um episódio sobre Attack on A gente Titan. vai meter muito Aguardem. pau nesse anime, cara. Falarem. Concordo. ó. Eu amei esse anime, Eu também. só que eu não achei o final terrível, igual eles acham. Eu acho o anime Também não. maravilhoso. Só que O assim, final é ruim. ele se perde primeiro que eu tive uma dificuldade tremenda de entender aquele salto temporal lá, que começou mostrando aquela guerra lá, já com o bicho andando de quatro. Eu lá. cheguei até a Tipo, voltar. como se fosse Na moderno. temporada passada, pra ver se eu tinha perdido alguma coisa. Todos nós fizemos Eu, caralho, isso. dormi. Porque várias vezes eu dormi vendo a série e tal, que às vezes fica e tal. Aí quando eu dormia. A galera lá na Alemanha, sei lá, o do instante nada, na Alemanha, eu passando. falei, cara, Caralho, que... eu acho que eu dormi, pô. Será que voltou? Isso é um Perdi flashback? muito. Não. É um epílogo, Então, né? Sei lá. é Cara, complicado aquele início de temporada ali. Enfim. Olha, mas assim, em cima do que o Sérgio tá falando, a seriedade de quando entram os personagens. Cara, que você sabe que, cara, qualquer coisa pode acontecer. É. Attack on Titan tinha isso, porra, Sim. né? E volto a dizer, acho que eu vou ter que, toda vez que a gente fizer um episódio de anime, eu vou ter que falar Vai dessa... ter que falar, Nossa, cara, porque não tem e jeito. vocês não assistem. A Kamega Kill. Caraca, o melhor Eu divulgador vi, que pô. existe. Ainda não vi. Eu vi Vocês têm que Kill. assistir a Muito Kamega bom. Kill. É. Mesma coisa. Muito Qualquer bom. coisa pode acontecer, qualquer um pode morrer e vai te assustar. Vai te traumatizar. E olha que existe possibilidade deles refazer aquele Kill porque não foi adaptado da maneira correta. Né? O mangá é diferente do anime. Mas falando dos vilões das luas superiores, cara, assim, sabe o que eu acho maneiro pra caramba, cara? É que diferente do Muzan, que eu acho que tem uma história fraquíssima. A história dele é ruim, cara. Ele é um moleque mimado, né? Porra, né? O objetivo dele é ruim. Né? A motivação A motivação dele é ruim. Né? Ele quer andar no sol. É a motivação dele. Agora, Eu queria morrer de doença. Numa época que as pessoas morriam de doença muito cedo. Agora, a motivação dos vilões das luas, cara, todos são maneiras pra caramba. Pô, nem fala. Todas são umas histórias bem, porra, complexas pra caramba, cara. Distrito da Luz Vermelha, quando começou a É isso contar a que eu ia falar. história, O dos eu chorei irmãos, pra né? caraca. São irmãos, É, né? a gente- são irmãos. São irmãos, é. Aquele ali. Eu chorei muito, se cara. muito conecta, difícil. né? Eu fiquei, caraca, cara, por quê?
Um organizador de filho. A construção deles são muito boas. É igual o cara do Mugen Train lá. Hã? Desse lado aí. Contando a história dele no que, meio. ele era um moleque que tava roubando pra comprar remédio pro pai. Aí quando o pai descobre que ele tava roubando, mete um sepulcro lá, se mata e ainda deixa uma carta pra ele. Pô, desculpa, isso é um fardo pra você. Pô, mas isso é de pirar a cabeça, cara. Como é que alguém fica normal depois disso? É. E você entende por que ele virou Então, o assim, vilão, né? Pô, baita construção. É a dos irmãos e tal. A dos irmãos é chocante demais. É igual o cara lá que tem... O Kokushbo. É, eu Esse lembro é o do- Lua. O que tem o boneco igual a ele lá, que... Não, esse é Agora outro, eu né? não sei. É um que tem vários olhinhos assim. Não, não é esse? Que parece o Rurouni Kenshin? É. É esse. Ele é... Então, aí tinha um boneco que apareceu no episódio do Ferreiro lá, que tinha uma espada dentro dele. É isso. É. E meu orelha. É. Já chegou nessa parte que eles contam essa história? Não. Ah, tá. Então... Tu leu o Eu mangá acho que todo? a gente pode. Tu leu o mangá todo? Eu sou tiktoker. Eu sou tiktoker. Spoilerzão. TikTok me conta tudo. O TikTok me conta todos os... Mas enfim, vilões superpoderosos com histórias Maravilhosos, dramáticas que se conectam. Ou seja, qualquer um na merda dessa mesa aqui poderia ter virado um Oni. Ah. Histórias dramáticas. O Tanjiro, ele fala isso lá no final do arco. Ele fala. Ele não podia ser um Oni. Qualquer escolha que. Uma trupicada aqui que eu desse, eu podia ser esse. O Tanjiro, podia ser o o Tanjiro Inezuko aqui. tem toda temática por trás pra virar um. Total. É, e ele fala isso o tempo todo. Caraca, em outra situação poderia ser eu. Ah, se você parar Eu pra pensar, podia vamos ser essa pensar aqui, ó. pessoa. No início, se ela não tivesse voltado a si E tivesse atacado ele. e tivesse atacado ele, Tinha virado Oni. Não, ele tinha morrido. Porque ela não é do superior, né? tem isso Ela não também. era... Né? Então, só o sangue do Muzan. Muzan Mas vamos dizer que ele tivesse escapado ali do ataque. Mas só o sangue do Muzan Mas faz ele isso, poderia- só que a Nezuko é estranha, né? A Nezuko é um boneco esquisito dentro do anime. Então, Ela é predestinada. sabe por que ele é um boneco esquisito? Porque foi ele que foi lá. Ele é o demônio que atacou a casa do Tanjiro. Eu não lembro disso. É. Já apareceu isso no Assim, anime? isso não fica explícito. Mas fica. Então não vai é- sendo mencionado. Não, vai sendo mencionado. Não é um... Peraí. Não é spoiler. Não Tá. é spoiler. do Não anime. é spoiler, não é spoiler esse Vai. momento. Vai. Encerramos o bloco 1. Dandandan, mais uma abertura icônica. Sensacional. Cobra, Marcha. Marcha. E aí o que a gente estava falando em relação à música é que um acaba puxando o outro, né? A música puxa para o anime puxa para os artistas musicais. E você tem aí um conjunto, igual o Léo falou, que agora eles estão prestando muito mais atenção nisso, porque eles estão entendendo que É um colocar mercado, é. grandes artistas, fazendo boas aberturas, bons encerramentos, atraem visibilidade para o anime e vice-versa. Sim. As pessoas conhecem os artistas e as músicas porque veem no desenho que eles gostam. Sim. E aí, essa música da Lisa, um exemplo é que, assim, pô, ela bateu vários recordes de lançamento aí. Inclusive, um marco que ela teve foi de... Ela foi reproduzida no encerramento das Olimpíadas de Tóquio, 2020. Que isso? Um instrumental dela, de Porra. Gureng, que é a abertura, né? Não, você abre o TikTok, bota o nome da música, o nome do artista, é trocentos vídeos da abertura, do clipe. Absurdo, cara. E aí tem uma outra coisa também que é muito interessante sobre isso, é que as músicas do Kimetsu no Yaiba, não que seja o único anime que já fez isso, mas esse anime especialmente, eles usam muitos instrumentos tradicionais japoneses. Usam. Ah, é? É. Não reparei, não. E aí você começa a ver essa questão cultural forte do anime, que é muito forte no anime, né? A gente já falou disso no começo do episódio, né? E retorna justamente nas músicas do ambiente, né? As próprias encerramentos e abertura, a maioria dos encerramentos e aberturas tem o banjo, tem aquele... Então, tô É tentando um lembrar shamisen, aquela uma música que tem biwa, o- tem tem a no própria... início. O demônio da biwa. Tem no início de uma das aberturas... Não.
Isso aí é o... Quando começa o episódio. Quando começa o o- episódio. É, o derê do episódio. Não, mas é uma música que começa... É exatamente uma palhetada de banjo. Não é banjo, Eu né? acho que é o do instrumento. arco do Distrito da Luz Vermelha. Aham. É um shamisen. É um shamisen. Que é aquele que é inclusive que o Zenitsu toca, né? Que aí vem um rockzão depois. É, o temporada Zenitsu é toca muito pra entrar, alucinante, né? cara. Foi muito, cara. Ali, o Distrito da Luz Vermelha foi ali que eu percebi que eu tava vendo uma das melhores coisas já feitas. É muito E alucinante. vai acima de só falar de anime, né? Pra mim, Kimetsu no Yaiba é uma das melhores coisas já feitas. Sim. É um Aquela amarrado, batalha, né? aquela batalha destruindo a final. cidade, mano. A coisa de maluco. sequência do, A sequência. do Sui, né? Viu no O cinema. Hashira do Viu no cinema do aquilo Sol. ali. Viu, gente. Eu Coisa sempre de choro. maluco, cara. A gente vai no absurdo. cinema, eu choro toda vez. E aí, Eu mostrava essa sequência, cena pros luz, os som. falecidos. Vocês viram vocês assistiram o trailer do filme final? Já assisti. Então, eu tava falando com a Bela que eu vi uma cena que eu até tirei a cena. Que era do... Como é que é o nome do garoto do Zenitsu. O Zenitsu lutando com um carinha que ainda não apareceu, vai aparecer agora, que segundo ela já apareceu várias vezes. Mas a cena dele lutando com esse vilão, que é um negócio que é tão fora de mão, de tão absurdo, que eu falei, não quero mais ver. Mas vocês repararam na qualidade vai da ser- parada? Eu acho que vai ser... Os detalhes... É tanto detalhe quando mostra o Castelo Infinito. Não, É realmente infinito, mano. É. Só que o detalhezinho de cada prédiozinho na Cada imagem assim... escadinha, né? Não, Tudo surreal. muito Tá, bem. irmão, É outro nível. É o que está acontecendo com o Claro Obscure em relação às empresas AAA do mercado. Os de caras estão videogame, olhando assim, né? ué. Ué. A régua, de repente, Não, subiu. a régua né? a régua subiu com uma empresa indie. mas tu tem ideia É, do... com do- os funcionários Você que tem ideia do saíram orçamento do Ubisoft, Claro né? Obscure? Hã? Você tem ideia do orçamento do Claro Foi Obscure? uns 22 milhões de reais, Acho que de foi. reais, né? Por aí, uma coisa De assim. reais, né? É, Em reais, 22 milhões? foi uma micharia. Em comparação É com baixo qualquer pra jogo uma aí de... produção Foi uma dessa, coisa né? assim. Eu devo estar chutando Aí pra eu cima. li que a galera que fez a trilha sonora foi tipo assim, foi pegando no LinkedIn quem quer participar de um projeto aí. Sim, Foi catando foi. artistas E independentes. fez a melhor trilha sonora. Uma das melhores trilhas sonoras de videogames da sacanagem. história. É surreal. Da Rafael história. escuta no trabalho. A gente tem que falar de Claro Obscure. Eu já falei isso pra ele. Faremos. Tem que jogar, A né? gente precisa falar. Moleque, Precisamos falar desse é jogo. surreal. Esse jogo é surreal. É que se joga É sozinho, inacreditável. né? Cara, mas dane-se o mundo enquanto você tá Não, jogando. mas é legal de participar. Ele joga, eu fico assistindo e Não, o interajo. enredo, Eu gosto, tu acompanho colocar a tua história. esposa pra ver enquanto tu joga, Parece que ela você tá vai assistindo um chorar. Ela vai filme, ver uma cara. história, É, uma é história se alucinante. desenvolvendo igual como se fosse um filme. É igual um meme hoje que ela mesma me mandou, né? Assim, é um cara jogando videogame, aí a legenda assim, quando você tá jogando há 8 horas seguidas e vai ver se ainda tá casado. Ele levanta, ele Ele abre vai lá a no porta do quarto. quarto, faz assim, aí a mulher. Tudo Aí ele certo. volta pra jogar. Por falar em bilheteria, quebrou recorde, né? Muito Mugen Train quebrou todos os recordes possíveis e imagináveis, ficou na frente da Viagem de Chihiro. Né? Pô, eu vou te falar, a Viagem Viagem. de Chihiro é um desenho chato para um cacete. Ah, não fala Conheço, isso, Kátia. Léo, pelo amor Qual de Deus. Que isso, Caixa? Porra, é muito Viagem chato. de Chihiro. Não, Eu é vou bonito, é desfalecer. bonito. Pô, mas é aqui. chato, cara. Não, tudo bem. Não é Ai, porque não- não é muito poético, é poético. Não é. Estúdio Não é Ghibli. É, chato. muito, Ghibli. é um estilo muito específico, né, de É animação. muito chato. Mas assim, antes, Trago né, verdades. independente de fanbase ou não, Viagem de Chihiro era a maior bilheteria de animação que tinha. Aliás, era, acho que a maior bilheteria do Japão que tinha, independente de animação ou não. E Mugen Train bateu isso. Passou em 2020, sei lá, se eu não me engano. Passou, estourou assim muito. E Viagem de Chihiro, uma questão foi que, assim, Viagem de Chihiro levou, acho que 200, 300 dias para bater o que bateu de bilheteria, né? O quanto arrecadou. E Mugen Train, sei lá, em 2 semanas bateu isso.
Porra. superou. Então, assim, foi muito rápido. Emblemático. A questão foi Não, e extremamente. os filmes novos eles já estão com a expectativa de que vai bater todos os recordes. surreal. Já tem gente falando que já tem Agora, gente em fila, mania esperando chata pra também, né? Se eu É uma morasse- loucura total, cara. Se eu tivesse condição, se eu tivesse aqui o grosso, eu tinha ido pro Japão pra ver esse filme antes, gente. Eu não ia esperar até setembro pra assistir. Cara, mas a gente pode fazer uma programação aí, hein, cara, de final do ano aí. Pô, tu sabe que tem uma amiga do trabalho, cara, ela foi agora em fevereiro pra lá, né? Ai, que legal. Cara, ela falou que pegou uma campanha lá, cara, ela pagou acho que R$7 mil de passagem aérea. E, cara, Tipo o um custo, pacote, né? o de custo viagem. lá nem foi tão bizarro, não, cara. Não. A relação do iene pro real não é absurda. 7 mil ida e volta. O que é caro é a passagem. Ela pagou, eu não achei 7 mil caro, ida e volta. É bom. Porra, Japão, É, cara. foi Não, um então, preço eu escuto Longe que é pra muito, caramba. eu escuto que é quase o dobro disso, normalmente. Normalmente É. é por aí. Tem até um rapaz que faz conteúdo pro YouTube, que é o Baka Gajin. Ai, eu adoro ele. Ele foi Assiste, às 20 vezes, mil. Eu gosto muito. 20 mil de passagem? 20 mil. Mas de repente em tem a 2020, época também, tá? né, cara? Ela Em foi na época do 2020. carnaval, daí, quando todo mundo queria vir pra cá, ela foi pra lá, né? É. De repente tem isso também. Não, e Mas isso é muito... Essa chamada que Léo fez, né? Da gente fazer o nosso bonde de turismo ao Japão. Nossa, nem Né? fala, Que a menino. gente É enlouquecer. sonho, a é gente sonho. ia enlouquecer. sonho. Aliás, agências de viagem queiram patrocinar, fiquem à vontade, tá? A gente, né? Vai, A Léo, gente chama aí, Léo. recebe, É por nós favor. no Japão. Mas, Alô, CVC, por favor. queremos fazer uma gravação do nosso querido Japão, ou Coreia do Sul, pode ser também, Pode. para falar dos nossos queridos doramas, ou qualquer lugar que você quiser mandar a gente pra gente falar sobre qualquer coisa. E a gente vai divulgar que foi a melhor viagem possível que a gente possa ter feito. Só foi possível por conta da CVC. Isso aí. O Insider. Eu sei, é você mesmo, Insider. Você que patrocina todo mundo, não sei se você reparou, aqui tá todo mundo de All Black. Eu tenho uma baita dificuldade de encontrar roupas do meu tamanho. Eu já vi no seu site que tem tamanhos plus size, tem tamanhos 3G. Então eu quero sim que você mande pra gente um vestuário inteiro All Black pra nossa equipe. Por Tá? favor. Eu nem E se ia você ligar. fizer isso, eu prometo que vou falar todo episódio como a Insider é maravilhosa. Eu não recusaria. Eu não recusaria. Nenhum de nós. O mesmo vale também pro iFood. iFood, dá pra olhar pra mim que eu peço bastante iFood. E... Não é difícil você Entendeu? entender isso. E iFood, eu acho que vale também um patrocínio. Eu posso fazer uns vídeos também de casa, porque a gente tá maratonando muita coisa, muito anime, muito filme, muita série. E, cara, bate aquela fome e quem mata a fome de noite é só o iFood, cara. É só Meu irmão, não vocês. tem como, você tá 10 horas em casa. É verdade. Você vai fazer o quê? Quem vai cozinhar de Ou madrugada? miojo. iFood. Quem? Ou vai fazer o miojo ou iFood. É isso aí. Alô, Monster! A gente precisa, a gente tem Cara, eu tô a trabalhado madrugada 3 inteira horas da manhã. gravando. Eu tô cara, vendo Editando filme, vendo vídeo. série. Cara, eu preciso daquela energia extra. E só a Monster dá aquela energia pra gente varar a noite vendo filme e série. Então, fica a dica aí. Nosso contato oficial. Como é que é o nosso contato oficial? quasenerdof@gmail.com. Você que tem uma pizzaria também em qualquer lugar do Do Brasil. mundo, do planeta Alô, Terra. Buenos Caxambi. Quiser anunciar com a gente pode fazer cortes destinados para os estados e cidades que você quiser. Quiser dar aquela ajuda pra gente, nada melhor do que assistir um anime, uma série, um filme, comendo aquela pizza, né? Lógico. Pensa que essa TV aqui, ela tá estática por enquanto, mas ali é um lugar que vai ficar passando. Imagina a logo de vocês ali, ó. Que delícia. Olha como vai ficar Pessoal legal bonito. aqui. Maravilhoso. Já que é aproveitando, acho que Nike. Eu curto pra caramba, eu só uso aqui Nike. É, Rock in Rio, porra, adoro aquele evento. A gente vai... Não sei, eu só gosto da Nike. Nossa, tá Eu não tenho nem motivo pra pedir Nike, mas se você quiser matando meu cenário. Tá. dar uma Estamos ajuda aí, aqui, a gente né? fala da Nike também o tempo todo. Tá bom. Mas voltamos. Voltamos. Bela. É, vocês ouviram, né? Essa sonoridade aí toda. Cacete. Essa eloquência, e aí a gente vê a importância da ambiência, do som,
de tudo que acompanha pra compor, né? Um anime, pra dar aquela emoção, o tom de emoção, E né? que trilha? E que trilha sonora bonita? Lisa, né? Mais uma vez, né, cara? Léo Nossa tem a maior rainha. propriedade. O Léo é fã, cara. Ele Porra, é mas fã. muita coisa. Ele é Mas, fã. e eu conheci a Lisa através da abertura da primeira temporada. Fenômeno. Tá bom. Muito bom. Hilariei. Muito Ai, bom. minha filha. Não, cara, assim, a gente tem visto os animes investindo bastante em boas aberturas, boas trilhas sonoras, não são mais aberturas genéricas, cara, muito... Pô, você vê, assim, a gente tá falando de aberturas, né? Como o Demon Slayer também puxou essa fila de qualidade de aberturas, aí você vê como isso influenciou também muitas obras. Aí você vê Solo Leveling, aberturas que nego acompanha, fechamentos que nego acompanha, trilhas sonoras com gente muito potente no negócio. Jujutsu Kaisen, cara, As melhores. as melhores aberturas, a fluidez que Perfeito. sai do negócio e, cara, e vem influenciando muita gente aí. Eu acho que passa muito por esses artistas que são muito dedicados à música e tal, como, assim, eu acho que os grandes veteranos que puxaram a fila, acho que são os grandes conhecidos, que é o Flow. Vocês conhecem o Flow? Flow é uma banda japonesa que é responsável por grande parte das aberturas do Naruto, inclusive. Se vocês puderem até, eu acho que é legal, é literalmente Flow, tá? Entra no TikTok lá na página deles, cara, é muito vídeo, maneiro, a banda maneira pra caramba. Eles já estão até mais coroas e tal. Aí você vê essa Lisa e tem uma outra galera. Aliás, o Naruto também puxou uma fila aí de aberturas de música. O Bleach. Bleach tinha excelentes Bleach aberturas. tem. A Muita primeira abertura do Bleach era muito boa. Apesar de eu Nossa, gostar melhor muito. de A melhor abertura pra mim é Chiri no Hana. A que abre o arco da Soul Society. É que é um rockzão, né? Tô ligado. Eu tenho ela na minha playlist também. Isso é legal. Bleach foi um anime que... Não, esse é Naruto. Não, porque, pô, a bunda do Flow Lembrou eles são meio já, né? performáticos, Já eles ficou. fazem as caretas assim. Legal. Não, isso é muito legal, né? Da gente ver o impacto que acaba trazendo também pra música. Aí um puxa o outro também. Cara, assim, depois de todos os elogios que a gente fez a Demon Slayer, eu tenho que te falar um negócio. A história é fraca. Que? Caralho. Ele manda uma dessa assim. Do nada, Léo, vai acabar comigo, não Isso faz não isso foi não. combinado, não, cara. Eu sou cardíaca, não faço foi eu, isso. Mas como assim? Por quê? Pô, eu acho a história fraca. O enredozinho do moleque lá bacana e tal, vai evoluindo. Mas, cara, da mesma maneira que a gente elogiou os vilões, que tem ótimas histórias, bom desenvolvimento, não, o desenvolvimento dos principais é horrível. Pô, Concordo. é muito raso. Eu não sei se isso ainda vai ser... Não, mas olha só. Peraí, calma. Não... É muito raso, cara. Espreguiça ainda não. Deixa Mas eu assim, espreguiçar. eu Pô, acho... junta os três lá, desculpa, Rafael. Junta os três lá, o Lourinho, o Zenitsu, Javali o- e o Tangerino. Aham. Pô, os três são maneiros, acho que eles se complementam, um timezinho maneiro pra caramba, junta mais uma menininha de vez em quando. Faltou aproveitar melhor os três juntos. Porra, mas Faltou. caraca, Faltou contar melhor a história do Lourinho, O Zenitsu, né? É Zenitsu, né? Isso. Fala o nome. Vai. Acordou? Ela ficou traumatizada com a minha puxada. Eu tô muito impactada ainda com a informação. Como é que é o nome do javali? Inosuke. Então, faltou falar e contar a historinha melhor deles ali, cara. Mas é que vocês estão afobados. Aí, olha só, vocês Mas são- beleza, vai ter Cadê, agora... são cadê aquela ansiosos. construção da amizade ali deles, né, de ponto assim, irmão, vou morrer por você. Isso aconteceu, mas foi assim... Foi muito rápido. É isso. É uma crítica que eu faço aos animes em geral. Tem muita coisa que eles cortam, né? Pra poder ir pra pancadaria generalizada, que são coisas importantes. A gente estava falando disso do Solo Leveling no episódio passado. Aconteceu isso também. Porque até onde eu li, eu não li o mangá todo do Solo Leveling, mas também teve esse problema. Acontecem umas paradas no anime que tu fica, caraca, quem não leu não vai entender. E eu que li, eu entendi o que aconteceu. Só que eu não, a Bela, tu leu o mangá, né? Lia. Então você sabe do que eu tô falando. Provavelmente deve ter alguma coisa lá
devem ter coisas que eles cortaram pra colocar, para acelerar o anime, não? Mas Eu vou te falar, da não origem muito. dos Não outros muito? dois lá, acho que não tem mesmo. Tem. Ah, beleza, olha só, mas depois... Não pode dar spoiler do mangá. Eu acho até Então, que no não final ele sejam pode aprofundar algumas ansiosos. coisas. Está Mas ao longo de chegando 4 esse temporadas- momento. Esse momento está Tá, chegando. mas olha só, mas você contar a história dos três, dos dois que restaram da super equipe lá, em 3 filmes no cinema, isso daí deveria ter sido colocado melhor na história. Em 4 da série. temporadas, cara, você vai pegando apego às Eu paradas não lá. posso Sim. falar, senão eu vou dar spoiler. Não, não pode mesmo. Não, spoiler pode. alert. Mas, enfim, o que eu ia falar é que o ponto que o Serginho levantou, eles não tem muita diferença do mangá. Na verdade, a adaptação é extremamente fiel, até porque a autora, ela tá trabalhando ali muito junto com Ah, é que nem o Oda, estúdio. então, do One Piece, ela né? fica ali acompanhando, então ela tá sendo essa referência para adaptação. Mas o que eu acho que, assim, acho que a gente também é muito exigente, olha, eu defendendo, passando pano, mas passarei mesmo. A gente é muito exigente, que eu acho, em termos do quanto de um momento de respiro do desenho a gente dedica. Porque se tem muito, a gente fala, pô, episódio filler, tá enchendo o saco. A gente cansa. E se tem pouco, a gente fala, pô, mas não teve tanto desenvolvimento. E ali no Kimetsu no Yaiba, a gente tem isso acontecendo várias vezes. Os momentos que eles passam se recuperando na Mansão Borboleta, os momentos de treinamento que eles fazem juntos. Esses processos, eles obviamente, são muito longos. Eles não são rápidos. Então, mas, Eles não por acontecem exemplo, em uma semana. O louro lá do trem, a história dele foi muito melhor contada do que a história do javali, por exemplo. Já falei que você é muito ansioso. Não, eu tô falando até agora. Espere, Eu pequeno gafanhoto. como espectador das 4 temporadas, eu sei mais da vida de personagens terceiros do que dos Então, dois. mas é porque o Dos momento primeiros lá. dessa história ser contada, ele tá muito vinculado com esse arco que vai acontecer agora. Tudo bem, Tem aguardemos. coisas importantes nesse arco que estão vinculadas às histórias desses personagens. E aí elas vão ser contadas. Vocês concordam que Entendeu? poderia ter tido um desenvolvimento melhor, galera? Comenta lá, por favor. Podia ter Deem dropado a opinião. série. Hã? Poderia. Podia ter dropado a série, não chegar no final e não ver o negócio. É o verdade. personagem que eu mais gosto não teve desenvolvimento. O que eu escutei essa semana, coletando material, assistindo algumas coisas, que alguém comentou que o mangá não era famoso, não era hypado, aliás, estava para ser cancelado, e foi o anime que bombou o mangá. Ah, mas o anime ele começou a ser transmitido com o mangá inacabado? Segundo essa pessoa que Não. falou. O mangá já tinha acabado? Ele acabou 1 ano depois. O mangá já era publicado há 3 anos, quando ele foi adaptado. A informação não foi clara. O mangá, ele começou a ser publicado na semanal da Shonen Jump em 2016. Tá. O anime, ele começou a ser produzido e foi adaptado ali em 2019. E o mangá acabou de ser publicado em 2020. Então, assim, do início da adaptação para o fim do mangá, teve um espaço de 1 ano Foi só. o que bombou a série, parece que disseram lá, não sei se é verdade. E que faz sentido, que a gente, olha o quanto a gente está falando de como foi importante, até para o mercado inteiro, a animação surreal dessa parada. Ah, isso E foi como, assim, importante. como puxa na nossa memória que o anime é o que é por conta da animação frenética e efeitos visuais. Então, realmente, você trazer isso do mangá para animação tem esse salto. Ah, Porque, com assim, certeza. olha como é que eles estão falando. A história não é absurda, não é complexa ao ponto de ser por exemplo, você vê o outro lá, desenho que a gente estava falando até no outro dia lá, Qual outra? que é o The Beginning of the End. Ah, A deu animação tudo errado. é tosca. Deu tudo errado nesse anime. A animação é tosca, mas a história é bizarra. Mas é igual o desenho de vôlei lá, o Porra, quase. Blue, não sei o quê. Como é que é? Quase.
vôlei. Qual? É Blue futebol, Lock. Não é de Blue Lock vôlei, é quase. de futebol aquilo. Blue Lock, acho que A é animação da futebol. segunda temporada é Não tenho bizarra certeza, também, não muito O ruim. assisti. pessoal parece até que tá vendo slide, né? Mas é o que eu tô falando, quando a história é muito, muito, muito boa, tu vai no slide e anda quase. Não. Ah, cara. Não consigo. Tem que... É igual o jogo. Não é igual, é pior. Eu tava O conversando Blue Lock com é o pior. Serginho sobre jogar e falar, até um dia a gente falar aqui no podcast sobre jogos antigos, sei lá, tipo Parasite Evil. Eu não consigo jogar de novo o jogo. Eu não consigo. Eu jogo. Ah, não eu dá, tem jogo, coisa que eu me não tem- divirto não pode pra caramba revisitar, ainda. É igual o jogo que tu pediu pra gente jogar contigo. Mas a animação é um absurdo, mano. Hã? A fluidez da animação do jogo é absurda. Pô, mas eu já acho defasado e eu fico... Como é que é o Não nome é, mas daquele, não é, daquele cara. jogo? Eu Como é fico que é o nome? achando que é É Play que 1 você tá vendo, aí eu te mandei uma imagem de um print do negócio. do cara jogando no celular a parada, no Nokia, tijolão. Não, até porque tem que ter um computadorzinho bom pra jogar a parada. Jogar a parada é muito complexo esse negócio. Tá, a animação. vou dar uma chance. Ainda não esqueci disso, não. Barraia. Assim, eu acho... Eu não sei avaliar essa questão da recepção em relação ao mangá e o anime, porque eu acho difícil, assim, eu sou muito fã, então eu não sou nem um pouco imparcial, né, pra falar. Mas eu acho difícil ter essa questão do mangá não ter sido bem recebido, porque ele já estava sendo publicado há 3 anos quando ele foi adaptado. E aí só Não, mas eu não faltou falei mais que ele um não foi ano. bem recebido. Eu falei que ele não era super hypado, super Ah, não, bombado. super hypado, realmente não acho que era. Ele nem era tão conhecido, por exemplo, no Brasil, não. Ele começou a ser conhecido quando o anime chegou, realmente. Isso, com Então, certeza. assim, eu acho que o sucesso dele deveria ser muito local, muito público japonês lá que consome, né, os mangás, as revistas que publicam os capítulos das histórias, né? E aí, mais algum assunto pra gente comentar sobre Menino Tangerina? Eu acho que em breve a gente pode fazer também de repente, um adendo de episódio para falar sobre isso na véspera do filme, né? Verdade, vamos falar mais sobre Acho que a isso. gente pode fazer um esquenta aí pro Pode. filme. Acho Que vai ser bom. quando o primeiro? Julho, né? Julho, mas aqui no Brasil, 11 de setembro. Ah, mas vai sair. 11 ou 12, não sei. Dia 16 tá nas plataformas, cara. Ah, mas eu acho que eu gosto da emoção de ver no cinema. Não, eu gosto da emoção de ver no O torrent cinema. vai estar lá disponível, né? Eu ficarei Como é ausente que das redes Como é que sociais. a Bandai colocou? O quê? O Torrent é o seu nome, eu vou lhe usar. Não foi isso que a Bandai botou? Então, quando Bela, saiu se o prepara Elden Ring. que no dia 17 a gente vai estar gravando, Meu Deus! falando tudo sobre o filme. Se você não quiser participar... Eu posso falar, sobre o que eu li no mangá. Agora, sobre o filme, eu ficarei ausente das Não, a gente redes vai fazer até a setembro. gente vai fazer o episódio de hype primeiro e depois a gente pode fazer Das considerações. Release! sobre o teorias. filme. Teorias não vai dar pra fazer, né? Porque Vai dar pra fazer. É assunto, né? É igual Vai fazer dar pra teoria fazer. sobre The Não, Chosen. tem coisa... Não, tem coisa... Não, cara, tem coisa muito legal. Vamos fazer teorias aqui, um vídeo sobre Próximo vídeo. Quem teorias será que sobre traiu Jesus? quem será que traiu. Teorias. Jesus morre. Não, tem coisa... Cara, tem muita coisa pra acontecer ainda. Tem Jesus muita coisa será pra traído? falar. Sim ou não? Episódio Por de quem? Dragon Ball, né? Jesus morre. Dragon Ball, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Jesus vai curar o Deus. homem na fonte? Ah, eu meu Deus do acho céu. que é isso. Ainda Não tem perca o muita... próximo capítulo. Tem muita história pra ser contada, porque ainda tem vários Hashiras que não tiveram seu passado nada revelado. E os outros Luas superiores, que a gente não sabe nada Sim. sobre eles. O Akaza, que já apareceu. Não, mas de qualquer forma, a história muita gente- dele é extremamente profunda e vai ser De contada. qualquer forma, muita gente não viu o mangá, que nem como eu também não vi. Eu acho que fazer um episódio depois do filme pra gente poder... Primeiro, Não. desabafar da certeza da obra de arte que a gente vai ver nesse filme. E... vai ser do caralho. Então... Mas eu te garanto que vocês não estão preparados pro que vem e vai ter muita coisa pra ser falada sobre. Mas eu vi que tem em algum lugar que o Castelo Infinito não é o último arco. Tem mais um. aí já entra a minha teoria de que enquanto tá dando dinheiro,
Dragon Ball tá Ó, aí. Né? não, ó, o mangá, ele acabou. Ele foi publicado até o final. Não tem mais canônico o mangá ali. de Dragon Ball também acabou nos anos 90. Não, então, E aí? a gente tem spin-offs. Tem um que conta a história do Gyu, tem o que conta a história do pai do Rengoku e da história então, dos isso aí pra Hashiras do Fogo. virar filme, pra virar OVA. Tudo bem, pra mas virar... eu tô falando assim, a história Aqui, ó. principal não existe Ó, tá mais. dizendo aqui, Acabou ó, já. Arco do Castelo Infinito, a batalha final. Aí depois vem o arco da contagem regressiva para o amanhecer. Não, esse... Não pode, ela não pode falar. Não sobre pode. isso. Guarda aí, galera. Não Ó, pode também- falar sobre isso. Vamos tentar evitar de colocar no chat aí, nos Não, comentários. não contem spoilers, não estraguem. Deixa o pessoal se divertir com... Eu também não quero ler. Se você sabe, eu não quero saber. Então não escreva nada. Mas assim, uma dica para quem quer teorizar e caçar miudeza para pegar no ar os spoilers que vão vir, reassistam com muita atenção, muito carinho, o Arco dos Ferreiros. Reassistam. Essa é a única dica que eu vou deixar para vocês. Prestem muita atenção nesse arco, porque tem muita coisa ali que dá o caminho das pedras, se você prestar atenção o suficiente. Certo? Certo. Acho que foi, né? Fechamos mais um episódio do Quase Nerd. Em breve teremos muitas novidades, muitos temas diferentes. Não vamos falar só sobre animes, vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre séries, diversos conteúdos. E aguardem. E galera, não se esquecer, né, do combo do YouTube, né, por favor. Curtir, compartilhar, ativar o sininho. E é isso. Se inscrever no canal. Se inscreva no Mais canal. importante, né? Manda para aquele Compartilhem. amigo que você sabe que gosta. Comenta aqui o que vocês querem ver nos próximos episódios. Exatamente, Isso isso que eu aí. ia falar. Mandem pra gente as impressões. A Isso gente aí, vai galera. ler tudo. Fala o que a gente pode melhorar. Tchau, 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 Beijo. tchau. Bye, bye, bye. Até a Tchau, próxima. tchau, 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 Bye, tchau. bye. Bye, bye, bye.